Fala, meus lindos, minhas lindas, todo mundo que caiu aqui no canal. Hoje a gente vai falar de um filme que é simplesmente aquele tipo de ação que não pede permissão. Ele só chega, te dá um tapa e fala: senta e assiste. Sim, eu tô falando de Carga Explosiva 2. E olha, já vou avisando, esse filme aqui não tá nem aí pra lógica. Se você veio procurar física, coerência, meu amigo, você pegou o voo errado. Mas se você quer carro voando, luta estilosa e um protagonista que resolve tudo na base da elegância e do soco, aí você tá em casa. E antes de entrar na história, deixa eu te falar uma coisa pessoal. Eu lembro a primeira vez que assisti esse filme. Eu achei que ia ser só mais um action genérico. Só que aí vem o Frank Martin, e o cara simplesmente transforma qualquer cena básica em algo absurdo. Tipo, ele troca um pneu? Não. Ele faz disso uma coreografia. Então bora lá. A gente começa já com o Frank, interpretado pelo Jason Statham, vivendo aquela vida dele de não faço perguntas, só entrego. Só que agora ele tá num trampo diferente. Ele virou tipo um guarda-costas de luxo. E não é de qualquer pessoa não, tá? Ele tá cuidando do filho de um político importante. O moleque, Jack, já é fã número 1 do Frank. E, sinceramente, quem não seria? O cara dirige melhor que piloto de Fórmula 1 e briga melhor que metade dos filmes de ação juntos. Só que, claro, se o filme começa tranquilo demais, você já sabe que vem problema. E vem rápido. Tem uma cena logo no começo que já define tudo. Uma mulher aparece pedindo ajuda com o carro. E aí você pensa, beleza, cena normal, né? Errado. Do nada, arma na cabeça. E aí entra aquele momento clássico. Os caras acham que estão lidando com uma pessoa comum. Mas não. Eles escolheram o cara errado. E aqui é onde o filme já mostra o que ele quer ser. Não é realista, é estiloso. O Frank simplesmente desmonta todo mundo, como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça. E eu gosto disso, tá? Porque o filme não tenta te convencer que aquilo é possível. Ele só fala, isso aqui é legal, aceita. Depois disso, a gente entra na rotina dele com o Jack. E aqui tem uma coisa que eu acho interessante. O filme desacelera um pouco. E isso é raro em filme de ação. Você vê uma conexão ali. O Frank não fala muito. Aliás, ele quase não fala. Mas dá pra perceber que ele se importa com o garoto. E isso é importante, porque quando a treta começa de verdade, você entende o peso. E a treta começa no hospital. Agora presta atenção. Essa parte é meio caótica, meio rápida, mas é onde o filme vira de vez. Uns caras invadem o hospital, matam geral, tipo, do nada, e se infiltram como médicos. Simples assim. E aqui entra uma personagem que, na minha opinião, rouba todas as cenas em que aparece. A Lola. Sério, ela não é só uma vilã. Ela é tipo um ícone exagerado dos anos 2000. Tudo nela é absurdo. Roupa, atitude, jeito de lutar. E funciona. Enquanto isso, o Frank começa a perceber que tem algo errado. E aqui eu gosto porque não é aquele clichê de protagonista burro. Ele nota detalhe. Sangue no chão. Comportamento estranho. E pronto. Já era. Quando ele decide agir, não tem mais volta. E a partir daqui, o filme vira uma montanha-russa. Explosão, tiro, luta, perseguição. Tudo misturado com aquele estilo meio tanto faz, que o filme abraça completamente. Tem uma cena específica, e se você já viu, você sabe qual é. Que o carro dele simplesmente faz coisas que, cara, não tem explicação. Mas aí entra a minha opinião sincera. Isso não é defeito. Isso é identidade. Hoje em dia, muitos filmes de ação tentam ser realistas demais e acabam ficando sem graça.
Carga Explosiva 2 faz o oposto. Ele exagera tudo. E é exatamente por isso que ele é divertido. Agora, falando do vilão, Gianni. Esse cara não é aquele vilão super profundo, cheio de filosofia. Não. Ele é direto. Quer espalhar um vírus, causar caos e ganhar dinheiro com isso. Simples. Funcional. E às vezes, é tudo que o filme precisa. Porque o foco aqui nunca foi a história complexa. O foco é o Frank resolvendo tudo. E ele resolve. Do jeito dele. Com estilo. Com violência. E com aquela calma absurda que faz você pensar: esse cara nunca sua? E aí vem uma das melhores partes do filme. A perseguição. Sério, isso aqui é puro entretenimento. O Frank fugindo da polícia, desviando de tudo, fazendo manobras impossíveis. É o tipo de cena que você nem pisca. E é aí que o filme te ganha de vez. Porque quando você percebe, você já não tá mais questionando nada. Você só quer ver até onde isso vai. E confia em mim. Vai longe. Muito longe. Então, se você achou que o filme já tinha mostrado tudo no começo, esquece. Porque agora é onde ele realmente pisa no acelerador e fala: segura que lá vem loucura. A gente continua exatamente naquele ponto em que o Frank já percebeu que tem coisa muito errada acontecendo. E olha, eu gosto muito dessa parte, porque é aquele momento clássico em que o protagonista para de reagir e começa a agir. E quando o Frank decide agir, meu amigo, ninguém segura. Depois daquele caos no hospital, ele consegue tirar o Jack dali, mas já não é mais só uma situação de proteger o garoto. Agora virou algo muito maior. E aqui entra um detalhe que, na minha opinião, muita gente nem percebe direito. O filme muda de escala muito rápido. No começo era só um trabalho. Agora é terrorismo biológico. E tipo, do nada. Mas sabe o que é mais curioso? Funciona. Porque o ritmo do filme é tão acelerado que você nem tem tempo de parar e pensar: peraí, isso escalou rápido demais. Você só aceita e segue junto. E claro, não seria Carga Explosiva 2, sem mais uma situação impossível envolvendo o carro. E aqui vem uma das coisas mais icônicas. A bomba. Sim, os caras colocam uma bomba no carro do Frank. E não é qualquer bomba não. É aquela bomba bem filme de ação raiz mesmo. Cheia de sensor, cheia de condição. Basicamente, se ele fizer algo errado, bum. E aí você pensa: acabou, né? Errado de novo. Porque o Frank é o Frank. E essa é uma das cenas que eu lembro de ter assistido pela primeira vez e simplesmente rir de nervoso. Porque o que ele faz não faz sentido nenhum, mas é genial. Ele usa um guindaste, um movimento calculado, e simplesmente remove a bomba do carro em movimento. Cara, isso é tão absurdo que dá a volta e fica incrível. E é aqui que eu preciso falar uma coisa. O Jason Statham carrega esse filme nas costas de um jeito que poucos atores conseguem. Porque se fosse outro ator ali, talvez você não comprasse a cena. Mas ele tem aquele jeito sério, aquele olhar de eu sei exatamente o que estou fazendo, que você acredita, mesmo quando não faz sentido. E isso é um talento. Agora, voltando para a história. Enquanto o Frank está lidando com tudo isso, o pai do Jack começa a entrar em desespero. E aqui o filme tenta dar um pouco mais de peso emocional. E eu digo tenta, porque, vamos ser sinceros, esse não é o foco do filme. Mas ainda assim, funciona o suficiente para você se importar, porque agora não é só ação. Tem uma criança no meio. Tem uma família sendo destruída. E isso dá uma camada a mais. Mesmo que o filme não explore isso profundamente.
E aí a gente entra numa parte que eu particularmente acho muito divertida: a investigação. Sim, o Frank vira meio que um detetive aqui. Mas não aquele detetive clássico. Ele investiga do jeito dele, ou seja, perseguindo, batendo e forçando respostas. E tem uma cena que é simplesmente maravilhosa. Ele vai atrás de um dos caras envolvidos. E isso vira uma perseguição completamente insana. O cara tenta fugir de ônibus. E o Frank vai atrás de jet ski. Sim, jet ski, na rua. Cara, quem pensou nisso? Sério. Esse é o tipo de ideia que só existe nesse filme. E o mais louco é que funciona dentro da lógica dele. É tipo o filme dizendo: olha, a gente sabe que é absurdo, mas você tá se divertindo, né? E a resposta é: sim, muito. E quando ele finalmente pega o cara, não tem enrolação. É direto. Ele força a informação que precisa e pronto. Sem drama, sem discurso longo, só eficiência. E isso é algo que eu gosto muito no personagem. O Frank não é aquele herói que fica falando frases épicas o tempo todo. Ele resolve. E fala pouco. E quando fala, é necessário. E isso dá um peso muito maior para as ações dele. Agora, aqui vem uma virada importante na história. A gente descobre que o plano dos vilões não é só sequestrar o garoto. É muito pior. O Jack foi usado como veículo para espalhar um vírus. E quando eu digo isso, não é metáfora não. Literalmente. O garoto está infectado. E a ideia é que ele espalhe isso numa conferência cheia de gente poderosa. Cara, isso aqui já entra num nível meio Missão Impossível de plano, sabe? É grande, é exagerado, mas encaixa com o tom do filme. E aqui eu tenho uma opinião meio dividida. Por um lado, eu acho essa ideia interessante. Por outro, ela parece meio rápido demais. Tipo, o filme não constrói tanto isso. Ele só joga na sua cara e fala: é isso. Mas como o ritmo é acelerado, você acaba aceitando. E aí entra uma corrida contra o tempo. O Frank precisa de um antídoto. E precisa rápido. E aqui a tensão aumenta um pouco. Porque agora não é só luta e perseguição. Tem urgência. Tem consequência. E isso dá uma energia diferente para o filme, mesmo que ele continue sendo exagerado. E aí, claro, a gente volta para a ação. Porque esse filme não consegue ficar parado por muito tempo. E eu nem reclamo, porque cada sequência é mais criativa que a outra. E nesse ponto, você já percebe uma coisa. O filme não quer ser lembrado pela história. Ele quer ser lembrado pelas cenas. E ele consegue. Porque você pode até esquecer detalhes da trama, mas você não esquece o carro girando no ar. Não esquece o jet ski na rua. Não esquece o Frank lutando como se fosse uma máquina. E isso é o que faz Carga Explosiva 2 ser o que é. Um filme que não tenta ser perfeito, só tenta ser inesquecível. E, de certa forma, consegue. Agora segura, porque a partir daqui, só piora, no melhor sentido possível. Agora segura porque é aqui que o negócio começa a ficar ainda mais absurdo. Tipo, nível, ok, o roteiro já chutou o balde e levou o balde junto. A partir desse ponto, o Frank não tá mais só reagindo ou correndo atrás de pista. Agora, ele já entendeu o tamanho do problema. E quando isso acontece em Carga Explosiva 2, meu amigo, vira guerra pessoal. E eu gosto muito disso, porque o personagem muda sutilmente. Ele continua calmo, continua calculista, mas você sente que agora tem algo a mais ali. Não é só trabalho, não é só dinheiro, é tipo, mexeu com alguém que não devia. E vamos ser sinceros, esse tipo de motivação funciona sempre.
Agora, enquanto o Frank tá nessa corrida contra o tempo atrás do antídoto, a gente volta pro lado dos vilões. E aqui eu preciso falar. O Gianni, ele é aquele vilão clássico que não precisa de muita explicação. Ele não tá ali pra ser profundo. Ele tá ali pra causar caos. E funciona dentro da proposta. Mas quem realmente continua roubando a cena é a Lola. Sério, toda vez que ela aparece, parece que o filme ganha energia. Ela não luta normal. Ela luta com estilo, com atitude, com aquela vibe meio não tô nem aí. E isso cria um contraste muito bom com o Frank, que é super controlado. É tipo caos contra precisão. E sempre que esses dois estão perto um do outro, você sabe que vai dar problema. Agora, voltando pro Frank, ele finalmente começa a conectar tudo. O vírus, o garoto, a conferência. E aí vem aquele momento clássico de filme de ação, onde tudo se encaixa de uma vez só. Só que aqui não tem aquela pausa dramática longa. É tipo, ele entende. E já sai correndo para a próxima coisa, sem perder tempo. E isso mantém o ritmo lá em cima. E aí a gente entra numa sequência que, para mim, é uma das mais tensas do filme, mesmo ele sendo exagerado. Porque agora tem um relógio correndo. O Jack tá infectado. E o tempo não tá a favor. E por mais que o filme não seja super emocional, você sente a urgência. Porque o Frank também sente. E isso é passado mais pelas ações do que pelas palavras. E aqui vai uma coisa que eu sempre reparei. O Jason Statham quase não precisa falar para convencer. Ele resolve tudo no olhar, na postura. E isso é muito raro. Hoje em dia, muitos filmes explicam tudo. Aqui não. Você entende pelo jeito que ele se move. Agora, chega um momento que eu acho simplesmente genial e, ao mesmo tempo, completamente absurdo. O Frank consegue um dos antídotos. Mas, claro, não seria fácil. Nunca é. Tem toda uma sequência envolvendo queda, rua, carros passando, e você fica tipo, cara, esse frasco não vai sobreviver. E adivinha, metade não sobrevive. E isso é interessante, porque o filme poderia simplesmente facilitar. Mas não. Ele complica mais ainda. E aí você começa a perceber. O Frank não pode errar mais. Não tem plano B. E isso aumenta a tensão. Mesmo num filme que claramente não está preocupado com realismo. E aí a gente volta para casa da família do Jack. E aqui tem um momento que eu achei surpreendentemente bom. Porque finalmente alguém explica tudo claramente. O Frank conta o que está acontecendo. E você vê o impacto. A mãe do Jack, desesperada. O clima muda. E por alguns segundos, o filme desacelera. Respira. E isso é importante, porque se fosse só ação sem parar, cansaria. Mas esses pequenos momentos dão equilíbrio, mesmo que sejam rápidos. E claro, isso não dura muito, porque logo em seguida já vem mais problema. A conferência ainda vai acontecer, o vírus ainda é uma ameaça, e o Frank ainda não terminou. E aqui começa a preparação para o ato final. E você sente isso. Porque o filme começa a juntar tudo. Vilão, plano, corrida contra o tempo, tudo converge. E tem uma coisa que eu gosto muito. O Frank nunca parece perdido. Mesmo quando tudo dá errado, ele sempre tem um próximo passo. E isso faz dele um protagonista muito sólido. Porque você confia nele. Mesmo quando a situação é absurda. E aí, chega aquele momento clássico. O confronto se aproxima. E você sabe. O filme sabe. Todo mundo sabe. Só que antes disso, claro, mais uma sequência de ação. Porque esse filme não perde a chance. E dessa vez, é direto, brutal, sem firula. O Frank enfrentando vários caras ao mesmo tempo. E olha, isso aqui é praticamente a assinatura da franquia. Coreografia limpa,
movimentos rápidos, uso do ambiente, tudo muito bem encaixado. E mesmo sendo exagerado, é bonito de ver. É aquele tipo de luta que você não vê só pela pancadaria. Você vê pelo estilo. E isso faz diferença. Agora, enquanto isso tudo acontece, o tempo continua correndo. E o filme não deixa você esquecer disso. Mesmo no meio da ação, tem sempre aquela pressão. E isso mantém você preso. E quando você percebe, você já está completamente dentro. Sem questionar, sem analisar, só acompanhando. E isso é o maior mérito de Carga Explosiva 2. Ele não quer que você pense demais. Ele quer que você sinta a adrenalina, a urgência, o caos. E ele entrega. Agora, se você acha que já viu de tudo até aqui, confia em mim, você ainda não viu nada. Porque o que vem agora é simplesmente o nível máximo de isso não deveria funcionar, mas funciona. Agora sim, a gente chegou naquele ponto do filme onde tudo começa a colidir ao mesmo tempo. Sabe quando parece que o roteiro fala: ok, já brincamos bastante, agora é hora de explodir tudo? Então, é exatamente isso. E eu vou te falar, essa parte aqui de Carga Explosiva 2 é onde você percebe que não tem mais volta. O Frank já tá 100% dentro do problema. O vilão já mostrou até onde tá disposto a ir. E o tempo? O tempo simplesmente virou inimigo. E cara, tem uma coisa que eu gosto muito aqui. O filme para de fingir que é só ação estilosa e começa a abraçar o caos completo. Enquanto isso, a conferência tá cada vez mais perto. E não é qualquer evento, tá? É tipo aquele lugar cheio de gente poderosa, rica, influente. Basicamente o pior lugar possível para espalhar um vírus. E aí você pensa, beleza, o Frank vai impedir isso antes de acontecer, né? Haha, claro que não. Porque se tem uma coisa que esse filme faz bem, é complicar tudo até o último segundo. Agora, voltando pro Frank, ele já conseguiu um antídoto, mas não é o suficiente para resolver tudo. E isso é importante, porque mantém a pressão lá em cima. E aqui entra um detalhe que eu curto bastante. Ele não para comemorar vitória nenhuma. Tipo, conseguiu algo? Beleza. Próximo problema. E isso deixa o personagem muito mais interessante, porque ele nunca relaxa. E enquanto ele corre contra o tempo, a gente vê o outro lado também, o pai do Jack. E olha, eu vou ser sincero contigo. Essa parte não é a mais forte do filme, mas ela serve ao propósito. Porque mostra o impacto do que está acontecendo. O cara tá desesperado, tentando resolver tudo com dinheiro, influência. Mas nada disso realmente ajuda. E isso cria um contraste legal com o Frank. Porque enquanto um tenta resolver tudo com poder, o outro resolve com ação. E aí, chega o momento em que tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. Sim, aquele clássico. Porque se estava difícil antes, agora piora. A comunicação falha, o plano não encaixa perfeitamente, o tempo está acabando. E você começa a sentir aquele leve desespero. Mas calma, é leve mesmo. Porque o filme nunca quer te deixar tenso demais. Ele sempre lembra que é entretenimento. E aí? Entra mais uma sequência que, sinceramente, é muito a cara dos anos 2000. Aquela mistura de ação exagerada com estilo meio videoclipe. E quem aparece de novo para causar? Ela mesma. Lola. E sério, toda vez que ela entra em cena, parece que o filme dá um upgrade de atitude. Porque ela não luta só para ganhar. Ela luta para aparecer. E isso torna tudo mais divertido. E aqui rola mais um confronto com o Frank. E cara, eu gosto muito da dinâmica dos dois. Porque é quase como se eles fossem opostos completos. Ele é preciso, ela é caótica.
Ele calcula, ela improvisa. E isso deixa as lutas muito mais interessantes. Não é só troca de soco, é estilo contra estilo. E mesmo você sabendo que o Frank vai vencer, ainda assim é legal assistir. Agora, enquanto isso tudo acontece, a situação geral só piora. O vírus ainda é uma ameaça real, e o plano do vilão tá andando. E aqui vem uma coisa que eu acho curiosa. O Gianni praticamente não precisa aparecer muito nessa parte, porque a presença dele já tá no plano. Você sente ele mesmo quando ele não tá na tela. E isso é uma escolha inteligente. Porque mantém o foco no Frank. E vamos ser honestos, é nele que a gente quer focar. Agora, tem um momento específico que eu sempre lembro quando penso nesse filme. Porque é aquele tipo de cena que faz você parar e pensar: ok, eles realmente fizeram isso. O Frank simplesmente continua indo além do que seria possível. Tipo, não tem limite. E isso pode incomodar algumas pessoas. Mas para mim, é exatamente o charme do filme. Porque ele não tenta ser contido. Ele quer ser memorável. E consegue. E aí, finalmente, a gente começa a se aproximar do confronto final. E você sente isso na energia do filme. As cenas ficam mais intensas, os cortes mais rápidos, a música mais presente. Tudo indica, tá chegando. E o Frank também sabe. Ele já não tá mais só reagindo. Agora ele tá indo direto pro vilão. Sem desvio, sem distração. E isso dá uma sensação muito boa de progressão. Porque tudo o que aconteceu até aqui levou para esse momento. E aí, claro, não seria Carga Explosiva 2, sem mais uma situação completamente absurda envolvendo veículos. E eu não vou nem tentar explicar com lógica, porque não tem. Mas é aquele tipo de coisa que você assiste com um sorriso meio incrédulo, sabe? Tipo, isso não deveria funcionar, mas eu tô adorando. E é isso que importa. Agora, enquanto tudo isso tá acontecendo, o tempo continua correndo. E a conferência tá praticamente acontecendo. Ou seja, estamos no limite. E quando o filme chega nesse ponto, ele não segura mais nada. É ação atrás de ação, sem pausa, sem respiro, só caos. E olha, eu respeito isso, porque ele sabe exatamente o que ele é. Ele não tenta mudar de identidade no final. Ele só amplifica tudo. E isso leva a gente direto pro clímax. Aquele momento que você estava esperando desde o começo. Frank versus Gianni. E se você acha que isso vai ser simples, você já devia saber que não. Por que esse filme? Ele sempre dá um jeito de ir além, mesmo quando não precisa. E é exatamente isso que faz ele ser tão divertido. E agora, chegou a hora. Sabe aquele momento em que o filme para de brincar e fala: ok, agora é pessoal. Então, é exatamente aqui que Carga Explosiva 2 entra. Porque até agora, por mais caótico que tenha sido, ainda existia uma certa distância entre o Frank e o verdadeiro cérebro por trás de tudo. Mas agora não. Agora é direto, sem intermediário, sem capanga. É o Frank indo atrás do Gianni. E cara, eu gosto muito dessa transição, porque o filme constrói isso de um jeito meio silencioso. Não tem um grande discurso tipo, eu vou te pegar. Não. O Frank simplesmente vai. E isso diz muito sobre o personagem. Enquanto isso, a situação lá fora já tá saindo completamente do controle. A conferência tá rolando, as pessoas estão reunidas, e o risco do vírus se espalhar tá mais real do que nunca. E aqui eu preciso ser sincero contigo. Essa parte é meio corrida. Tipo, o filme poderia ter explorado mais esse perigo, criado mais tensão. Mas ele escolhe outra coisa. Ele escolhe velocidade. E honestamente, funciona dentro da proposta. Porque nesse ponto, você já entendeu o risco. Não precisa ficar repetindo. Agora,
Você só quer ver como o Frank vai resolver. E é aí que entra uma das minhas partes favoritas, a invasão. Sim, porque claro que ele não ia simplesmente bater na porta e pedir licença. Ele entra do jeito dele, que basicamente significa quebrando tudo. E essa sequência aqui é puro suco de filme de ação dos anos 2000. Luta atrás de luta, inimigos surgindo de todos os lados. E o Frank lidando com cada um como se fosse rotina. E aqui vai uma coisa que eu sempre reparei. A coreografia das lutas nesse filme é muito limpa. Você entende cada movimento. Não é aquela bagunça de corte rápido que esconde tudo. Você vê o que está acontecendo. E isso faz muita diferença. E claro, o Jason Statham entrega demais aqui. O cara tem uma presença que segura qualquer cena, mesmo sem falar nada. E isso é difícil, viu? Agora, enquanto ele vai avançando, derrotando todo mundo, você já sabe que tá chegando. Aquele momento inevitável. E antes disso, claro, mais um obstáculo. Porque o filme não facilita. Nunca. E quem aparece? Ela. Lola. E olha, eu vou te dizer, esse confronto aqui é provavelmente o mais estiloso do filme inteiro. Porque não é só luta, é atitude. É quase como se fosse uma dança, só que violenta. E o mais interessante é que ela realmente parece uma ameaça. Diferente de vários capangas que aparecem só para apanhar, ela dá trabalho, ela pressiona, ela cria dificuldade. E isso deixa tudo mais interessante. Porque pela primeira vez em um tempo, você sente que o Frank precisa se esforçar de verdade. E essa luta não é rápida. Ela se estende. Tem troca, tem estratégia, tem erro. E isso dá um peso muito maior para o momento. Agora, sem entrar em detalhe exato de cada golpe, o que importa aqui é o resultado. O Frank vence. Mas não é fácil. E isso é importante. Porque mostra que ele não é invencível. Ele é só extremamente bom no que faz. E depois desse confronto, o caminho finalmente abre. Agora não tem mais ninguém no meio. Só o Frank e o Gianni. E aqui, o clima muda. De verdade. Porque não é mais sobre ação estilosa. Agora é confronto direto. E o Gianni, mesmo não sendo aquele vilão super complexo, tem uma carta na manga. E quando ele revela isso, é tipo, ok, agora complicou de vez. Ele basicamente diz que o antídoto não está disponível de forma simples. Na verdade, ele levou isso ao extremo. E isso coloca o Frank numa situação bem interessante, porque pela primeira vez, não dá para resolver só na base da força. Tem que pensar, tem que agir rápido. E aí entra aquele momento clássico de decisão. E eu gosto disso porque, mesmo sendo um filme exagerado, ele ainda tenta criar esse pequeno dilema, mesmo que dure pouco. E claro, isso leva direto para a próxima explosão de ação, porque o filme não aguenta ficar parado. E nem a gente quer isso, né? Agora, o Gianni tenta fugir. E aqui começa aquela sequência que já virou praticamente marca registrada da franquia. Perseguição final. E quando eu digo perseguição, eu quero dizer perseguição mesmo. Porque não é só carro, não é só corrida. É exagero em nível máximo. E você já sabe que o Frank não vai deixar barato. Ele vai atrás. Não importa como. E é isso que faz essa parte ser tão divertida. Porque você já não está mais esperando lógica. Você está esperando criatividade. E o filme entrega. E muito. E quando você percebe, você já está completamente preso nessa reta final. Sem piscar. Sem respirar direito. Só esperando para ver até onde isso vai. E confia em mim. Ainda tem mais loucura vindo por aí.
E aí, quando você acha que já viu perseguição suficiente nesse filme, ele olha pra você e fala: Não, você ainda não viu nada. Porque agora a gente entra numa das sequências mais insanas de Carga Explosiva 2. Tipo assim, se até aqui já estava exagerado, daqui pra frente o filme simplesmente abandona qualquer limite. O Gianni tenta fugir, claro, porque todo vilão nesse ponto faz a mesma coisa. Quando vê que o plano tá desmoronando, corre. Só que aqui vem o detalhe. Ele não foge de qualquer jeito. Ele vai de helicóptero. E é aí que você já sabe. O Frank não vai deixar isso barato. E, mano, essa é a parte que eu lembro de ter assistido e pensar: ok, agora eles perderam completamente o controle. E eu tô adorando isso. Porque o que vem a seguir é simplesmente cinema pipoca no nível máximo. O Frank começa a perseguição. E não é aquela coisa lenta, não. É direto, intenso, sem pausa. E aqui entra algo que eu sempre gostei muito nessa franquia: a criatividade nas perseguições. Porque não é só um carro atrás do outro. Sempre tem um elemento novo. Sempre tem algo inesperado. E dessa vez, envolve avião. Sim, avião. E você já imagina o nível de loucura. Mas calma, que piora. Porque o Frank não só alcança o avião, ele se prende na roda enquanto o negócio tá decolando. Cara, pensa nisso por um segundo. Isso não faz sentido nenhum. Mas na hora, você nem questiona. Você só fica tipo: vai, Frank! E isso é muito doido, porque poucos filmes conseguem fazer você aceitar algo tão absurdo com tanta facilidade. E aí entra, de novo, o peso do Jason Statham. Porque ele vende essa cena. Ele faz você acreditar que, dentro daquele universo, aquilo é possível. E isso é um mérito enorme. Agora, quando ele finalmente entra no avião, a gente chega no confronto final de verdade. Sem fuga, sem distração, só os dois, Frank e Gianni. E aqui o clima muda um pouco. Ainda é ação, claro, mas tem mais intensidade, mais peso. Porque agora não é só parar o plano, é resolver tudo de uma vez. E a luta começa. E, mano, não é uma luta super técnica ou cheia de coreografia elaborada. É mais direta, mais bruta. E isso combina com o momento, porque não tem mais jogo. É tudo ou nada. E no meio disso, ainda tem um detalhe importante. O avião tá no ar, ou seja, qualquer erro ali já era. E isso adiciona uma tensão que o filme não precisa nem explicar. Você já sente. Agora, durante a luta, acontece uma coisa que eu achei interessante. O Gianni tenta usar o ambiente a favor dele. Ele não luta só no braço, ele tenta manipular a situação. E isso dá uma leve vantagem para ele por alguns momentos. Mas claro, estamos falando do Frank. E o Frank se adapta. Rápido. E é isso que faz ele ser tão eficiente. Ele não depende de plano perfeito. Ele resolve na hora. E aí, no meio dessa confusão toda, algo dá errado. E quando eu digo errado, é errado mesmo. O piloto morre. Simples assim. E aí você já sabe o que vai acontecer. Avião sem controle. Altitude. Caos. E eu lembro de assistir isso e pensar: não é possível que eles vão até o fim com isso. E vão. Sem medo. Sem freio. O avião começa a perder controle. A luta continua. E você fica naquele estado de tensão misturado com incredulidade, porque é tudo exagerado demais. Mas ainda assim, funciona. E aí, chega o momento final. O Frank consegue virar o jogo. E o Gianni finalmente perde. Mas o filme não termina aí, porque ainda tem uma última consequência: o avião. E claro,
Ele cai. No mar. Porque por que não, né? E essa queda é meio que o fechamento perfeito para tudo que o filme construiu. Exagero total. Sem limites. E aí vem um detalhe que eu achei interessante. Mesmo depois de tudo isso, o Frank ainda salva o Gianni. E isso diz muito sobre o personagem, porque ele poderia simplesmente deixar o cara morrer. Mas não. Ele entrega para a polícia. E isso mantém aquela linha moral dele. Mesmo num filme que não é exatamente profundo. Agora, depois de toda essa loucura, o filme finalmente desacelera. Um pouco. E a gente volta para a consequência de tudo. O Jack, a família, o vírus. E você percebe que no final das contas, o Frank conseguiu. Do jeito dele. Do jeito mais absurdo possível. Mas conseguiu. E isso traz aquela sensação de missão cumprida. Mesmo que o caminho tenha sido completamente insano. E eu vou te falar, esse tipo de final funciona. Porque ele entrega exatamente o que prometeu desde o começo. Ação, exagero. E um protagonista que resolve tudo na base da habilidade. Agora, claro, ainda tem aquele epílogo clássico. Aquela despedida. Aquele momento mais tranquilo. Que a gente vai falar já já. Mas antes disso, só uma coisa. Se você chegou até aqui achando que o filme ia ficar mais normal, você claramente escolheu o filme errado. E ainda bem por isso. E aí, depois de todo esse caos, explosão, avião caindo, luta no ar, o filme finalmente faz algo que você nem lembra mais que existia. Ele desacelera. Sim, Carga Explosiva 2 tira o pé do acelerador. Não completamente, porque esse filme nunca fica 100% calmo, mas o suficiente pra gente respirar. E eu gosto muito disso, sabia? Porque depois de tanta loucura, você precisa de um momento para digerir tudo. E é exatamente isso que essa parte faz. A gente volta pro Jack, pra família, e pra consequência de tudo o que aconteceu. E aqui entra uma coisa que eu acho interessante. O filme, mesmo sendo super exagerado, tenta fechar o lado emocional. E não é nada profundo, não é aquele drama pesado, mas funciona. Porque você viu o que o garoto passou. Você viu o risco. Então, quando ele tá ali, seguro, dá aquela sensação de alívio. E o Frank? Ele tá lá também. Mas do jeito dele. Quieto. Observando. Sem fazer alarde. E isso é muito a cara do personagem. Porque ele não é o tipo que fica esperando agradecimento. Ele faz o que precisa ser feito. E pronto. E aqui vai um detalhe que eu sempre gostei muito. Tem uma distância emocional no Frank. Ele se importa, sim, mas ele não se envolve demais. E isso faz sentido com tudo que a gente viu dele até agora. Ele vive nesse mundo perigoso. Então manter distância é quase uma forma de sobrevivência. E mesmo assim, você percebe que o Jack realmente mexeu com ele, de um jeito sutil, nada exagerado, mas tá ali. Agora, enquanto a família tá reunida, tentando voltar ao normal, a gente vê o outro lado também, o resultado final. O plano foi impedido, o vírus não se espalhou, o vilão foi capturado, tudo resolvido. E aqui vem aquela sensação clássica de final de filme de ação, missão cumprida. Só que sem aquele discurso clichê, sem aquela cena super dramática. É mais simples, mais direto. E isso combina muito com o estilo do filme. Agora, tem uma cena específica que eu gosto bastante, porque ela mostra exatamente quem o Frank é. Ele poderia entrar, conversar, se despedir, receber um obrigado. Mas não. Ele só observa de longe, vê que tá tudo bem e vai embora. Cara, isso é muito elegante. É aquele tipo de coisa que poucos filmes fazem hoje em dia.
Porque geralmente querem mostrar tudo, explicar tudo. Aqui não. Aqui é sutil. E funciona muito bem. E claro, não seria o final completo sem a presença dele. Jason Statham, entregando mais uma vez aquele estilo dele que já virou marca registrada. Poucas palavras, muita presença e uma sensação constante de que ele sempre tem outro trabalho esperando. E aí, a gente chega naquele momento clássico de despedida. E quem aparece? O Tarcone. Sim, aquele policial que já conhece o Frank. E essa relação deles, eu gosto bastante. Porque é meio que uma amizade não declarada. Eles não ficam dizendo, somos amigos. Mas você vê que existe respeito ali, confiança. E isso é construído de forma natural, sem forçar. E nessa última interação deles, tem aquele clima leve. Depois de tudo que aconteceu, finalmente um momento mais tranquilo. Quase como se o filme dissesse, ok, agora sim acabou. E o Frank leva ele até o aeroporto. E cara, olha isso. Depois de perseguição de carro, luta, explosão, avião caindo, a última cena é uma carona pro aeroporto. Simples assim. E sabe o que é mais curioso? Funciona. Porque isso traz o personagem de volta pro ponto inicial. Ele é um transportador. No fim das contas, é isso que ele faz. Só que agora, a gente sabe até onde isso pode ir. E isso dá um peso diferente para algo simples. E aí vem aquele momento final. O Tarcone entra no aeroporto, segue o caminho dele. E o Frank? Volta pro carro. Sempre o carro. Porque aquilo ali é quase uma extensão dele. E o filme termina do jeito que começou, com ele seguindo em frente, sem olhar para trás, sem drama, sem complicação. E isso fecha tudo de uma forma muito coerente com o personagem. Agora, deixando um pouco a história de lado, eu preciso te falar minha opinião geral até aqui. Carga Explosiva 2 não é um filme que tenta ser inteligente. Não é um filme que quer ganhar prêmio. Ele sabe exatamente o que ele é. E isso é uma das maiores qualidades dele. Hoje em dia, muitos filmes tentam agradar todo mundo e acabam não sendo nada. Esse aqui não. Ele é ação pura, exagerada, estilosa e totalmente sem vergonha disso. E por isso, ele funciona. Claro, tem defeitos. A história é corrida em alguns pontos. Os vilões não são super profundos. A lógica, às vezes, nem existe. Mas, sinceramente, não importa, porque o objetivo não é esse. O objetivo é te entreter. E nisso, ele acerta. E acerta muito. E eu vou te dizer, tem cena desse filme que fica na cabeça até hoje. Não pela história, mas pelo impacto, pelo estilo, pelo caraca, eles fizeram isso mesmo. E isso já é mais do que muitos filmes conseguem. Agora, a pergunta que fica é: depois de tudo isso, ainda tem mais? E a resposta é: claro que tem. Agora que a poeira baixou, ou pelo menos parece que baixou, é aquele momento clássico em que você para e pensa: tá, mas e aí? Esse filme é bom mesmo? Ou a gente só se deixou levar pela adrenalina? Porque depois de tudo que aconteceu em Carga Explosiva 2, é justo fazer essa pausa. E eu vou ser bem sincero contigo. Esse é o tipo de filme que melhora quando você aceita o jogo dele. Se você tentar assistir isso aqui como um thriller sério, cheio de lógica, cheio de construção perfeita, você vai se frustrar. Agora, se você entra na vibe, aí muda tudo. E eu digo isso por experiência própria. Na primeira vez que eu vi, eu fiquei meio assim. Cara, isso aqui é absurdo demais. Mas depois,
reassistindo, entendendo a proposta, eu comecei a curtir muito mais, porque aí você para de resistir e começa a aproveitar. E esse filme é exatamente isso, experiência. Não é sobre história profunda, não é sobre personagem complexo, é sobre momento, cena, impacto. E nisso, ele manda muito bem. Agora, falando especificamente do Frank, mano, que protagonista. Sério. O Jason Statham basicamente define o personagem com o mínimo possível. E isso é muito difícil. Porque ele não é um cara que fala muito. Ele não tem monólogo emocional. Ele não explica o que tá sentindo. Mas você entende. Pelo jeito que ele age. Pelo jeito que ele olha. Pelo jeito que ele resolve as coisas. E isso cria um personagem muito forte, muito direto e muito marcante. Agora, uma coisa que eu sempre achei curiosa. O Frank é quase como um super-herói sem fantasia. Ele não tem poder, mas ele faz coisas que ninguém faria. E ainda assim, dentro do filme, faz sentido. E isso é um equilíbrio difícil de alcançar, porque se exagera demais, vira piada. Se segura demais, perde a graça. E aqui, eles acertam o meio termo. Agora, vamos falar dos vilões, porque, né, eles são meio... tanto faz. E tá tudo bem, sério. Nem todo filme precisa de um vilão super profundo, cheio de camadas. Aqui, o Gianni é só o cara que causa o problema. E a Lola é o cara tenta fugir de ônibus. E o Frank vai atrás de jet ski. Sim, jet ski. Na rua. Cara, quem pensou nisso? Sério. Esse é o tipo de ideia que só existe nesse filme. E o mais louco é que funciona dentro da lógica dele. É tipo o filme dizendo: olha, a gente sabe que é absurdo, mas você tá se divertindo, né? E a resposta é: sim, muito. E quando ele finalmente pega o cara, não tem enrolação. É direto. Ele força a informação que precisa e pronto. Sem drama, sem discurso longo, só eficiência. E isso é algo que eu gosto muito no personagem. O Frank não é aquele herói que fica falando frases épicas o tempo todo. Ele resolve. E fala pouco. E quando fala, é necessário. E isso dá um peso muito maior para as ações dele. Agora, aqui vem uma virada importante na história. A gente descobre que o plano dos vilões não é só sequestrar o garoto. É muito pior. O Jack foi usado como veículo para espalhar um vírus. E quando eu digo isso, não é metáfora não. Literalmente. O garoto está infectado. E a ideia é que ele espalhe isso numa conferência cheia de gente poderosa. Cara, isso aqui já entra num nível meio missão impossível de plano, sabe? É grande, é exagerado, mas encaixa com o tom do filme. E aqui eu tenho uma opinião meio dividida. Por um lado, eu acho essa ideia interessante. Por outro, ela parece meio rápido demais. Tipo, o filme não constrói tanto isso. Ele só joga na sua cara e fala: é isso. Mas como o ritmo é acelerado, você acaba aceitando. E aí entra uma corrida contra o tempo. O Frank precisa de um antídoto. E precisa rápido. E aqui a tensão aumenta um pouco. Porque agora não é só luta e perseguição. Tem urgência. Tem consequência. E isso dá uma energia diferente para o filme, mesmo que ele continue sendo exagerado. E aí, claro, a gente volta para a ação.
porque esse filme não consegue ficar parado por muito tempo. E eu nem reclamo, porque cada sequência é mais criativa que a outra. E nesse ponto, você já percebe uma coisa. O filme não quer ser lembrado pela história. Ele quer ser lembrado pelas cenas. E ele consegue. Porque você pode até esquecer detalhes da trama, mas você não esquece o carro girando no ar. Não esquece o jet ski na rua. Não esquece o Frank lutando como se fosse uma máquina. E isso é o que faz Carga Explosiva 2 ser o que é. Um filme que não tenta ser perfeito, só tenta ser inesquecível. E, de certa forma, consegue. Agora segura, porque a partir daqui, só piora, no melhor sentido possível. Agora segura porque é aqui que o negócio começa a ficar ainda mais absurdo. Tipo, nível, ok, o roteiro já chutou o balde e levou o balde junto. A partir desse ponto, o Frank não tá mais só reagindo ou correndo atrás de pista. Agora, ele já entendeu o tamanho do problema. E quando isso acontece em Carga Explosiva 2, meu amigo, vira guerra pessoal. E eu gosto muito disso, porque o personagem muda sutilmente. Ele continua calmo, continua calculista, mas você sente que agora tem algo a mais ali. Não é só trabalho, não é só dinheiro, é tipo, mexeu com alguém que não devia. E vamos ser sinceros, esse tipo de motivação funciona sempre. Agora, enquanto o Frank tá nessa corrida contra o tempo atrás do antídoto, a gente volta pro lado dos vilões. E aqui eu preciso falar. O Gianni, ele é aquele vilão clássico que não precisa de muita explicação. Ele não tá ali para ser profundo. Ele tá ali para causar caos. E funciona dentro da proposta. Mas quem realmente continua roubando a cena é a Lola. Sério, toda vez que ela aparece, parece que o filme ganha energia. Ela não luta normal. Ela luta com estilo, com atitude, com aquela vibe meio não tô nem aí. E isso cria um contraste muito bom com o Frank, que é super controlado. É tipo caos contra precisão. E sempre que esses dois estão perto um do outro, você sabe que vai dar problema. Agora, voltando pro Frank, ele finalmente começa a conectar tudo. O vírus, o garoto, a conferência. E aí vem aquele momento clássico de filme de ação, onde tudo se encaixa de uma vez só. Só que aqui não tem aquela pausa dramática longa. É tipo, ele entende. E já sai correndo para a próxima coisa, sem perder tempo. E isso mantém o ritmo lá em cima. E aí a gente entra numa sequência que, para mim, é uma das mais tensas do filme, mesmo ele sendo exagerado. Porque agora tem um relógio correndo, o Jack tá infectado, e o tempo não tá a favor. E por mais que o filme não seja super emocional, você sente a urgência. Porque o Frank também sente. E isso é passado mais pelas ações do que pelas palavras. E aqui vai uma coisa que eu sempre reparei. O Jason Statham quase não precisa falar para convencer. Ele resolve tudo no olhar, na postura. E isso é muito raro. Hoje em dia, muitos filmes explicam tudo. Aqui não. Você entende pelo jeito que ele se move. Agora, chega um momento que eu acho simplesmente genial e ao mesmo tempo completamente absurdo. O Frank consegue um dos antídotos. Mas claro, não seria fácil. Nunca é. Tem toda uma sequência envolvendo queda, rua, carros passando, e você fica tipo, cara, esse frasco não vai sobreviver. E adivinha, metade não sobrevive. E isso é interessante, porque o filme poderia simplesmente facilitar.
Mas não, ele complica mais ainda. E aí você começa a perceber: o Frank não pode errar mais, não tem plano B. E isso aumenta a tensão. Mesmo num filme que claramente não está preocupado com o realismo. E aí a gente volta para casa da família do Jack. E aqui tem um momento que eu achei surpreendentemente bom. Porque finalmente alguém explica tudo claramente. O Frank conta o que está acontecendo. E você vê o impacto. A mãe do Jack, desesperada. O clima muda. E por alguns segundos, o filme desacelera. Respira. E isso é importante, porque se fosse só ação sem parar, cansaria. Mas esses pequenos momentos dão equilíbrio, mesmo que sejam rápidos. E claro, isso não dura muito, porque logo em seguida já vem mais problema. A conferência ainda vai acontecer, o vírus ainda é uma ameaça, e o Frank ainda não terminou. E aqui começa a preparação para o ato final. E você sente isso. Porque o filme começa a juntar tudo. Vilão, plano, corrida contra o tempo, tudo converge. E tem uma coisa que eu gosto muito. O Frank nunca parece perdido. Mesmo quando tudo dá errado, ele sempre tem um próximo passo. E isso faz dele um protagonista muito sólido, porque você confia nele, mesmo quando a situação é absurda. E aí, chega aquele momento clássico. O confronto se aproxima. E você sabe, o filme sabe, todo mundo sabe. Só que antes disso, claro, mais uma sequência de ação. Porque esse filme não perde a chance. E dessa vez, é direto, brutal, sem firula. O Frank enfrentando vários caras ao mesmo tempo. E olha, isso aqui é praticamente a assinatura da franquia. Coreografia limpa, emocional no Frank. Ele se importa, sim, mas ele não se envolve demais. E isso faz sentido com tudo que a gente viu dele até agora. Ele vive nesse mundo perigoso. Então manter distância é quase uma forma de sobrevivência. E mesmo assim, você percebe que o Jack realmente mexeu com ele, de um jeito sutil, nada exagerado, mas tá ali. Agora, enquanto a família tá reunida, tentando voltar ao normal, a gente vê o outro lado também, o resultado final. O plano foi impedido, o vírus não se espalhou, o vilão foi capturado, tudo resolvido. E aqui vem aquela sensação clássica de final de filme de ação, missão cumprida. Só que sem aquele discurso clichê, sem aquela cena super dramática. É mais simples, mais direto. E isso combina muito com o estilo do filme. Agora, tem uma cena específica que eu gosto bastante, porque ela mostra exatamente quem o Frank é. Ele poderia entrar, conversar, se despedir, receber um obrigado. Mas não. Ele só observa de longe, vê que tá tudo bem e vai embora. Cara, isso é muito elegante. É aquele tipo de coisa que poucos filmes fazem hoje em dia, porque geralmente querem mostrar tudo, explicar tudo. Aqui não. Aqui é sutil. E funciona muito bem. E claro, não seria o final completo sem a presença dele. Jason Statham, entregando mais uma vez aquele estilo dele que já virou marca registrada. Poucas palavras, muita presença e uma sensação constante de que ele sempre tem outro trabalho esperando. E aí, a gente chega naquele momento clássico de despedida. E quem aparece? O Tarcone. Sim, aquele policial que já conhece o Frank.
E essa relação deles eu gosto bastante, porque é meio que uma amizade não declarada. Eles não ficam dizendo, somos amigos, mas você vê que existe respeito ali, confiança. E isso é construído de forma natural, sem forçar. E nessa última interação deles, tem aquele clima leve. Depois de tudo que aconteceu, finalmente um momento mais tranquilo. Quase como se o filme dissesse, ok, agora sim acabou. E o Frank leva ele até o aeroporto. E cara, olha isso. Depois de perseguição de carro, luta, explosão, avião caindo, a última cena é uma carona pro aeroporto. Simples assim. E sabe o que é mais curioso? Funciona. Porque isso traz o personagem de volta pro ponto inicial. Ele é um transportador. No fim das contas, é isso que ele faz. Só que agora, a gente sabe até onde isso pode ir. E isso dá um peso diferente para algo simples. E aí vem aquele momento final. O Tarcone entra no aeroporto, segue o caminho dele. E o Frank volta pro carro. Sempre o carro. Porque aquilo ali é quase uma extensão dele. E o filme termina do jeito que começou, com ele seguindo em frente, sem olhar para trás, sem drama, sem complicação. E isso fecha tudo de uma forma muito coerente com o personagem. Agora, deixando um pouco a história de lado, eu preciso te falar minha opinião geral até aqui. Carga Explosiva 2 não é um filme que tenta ser inteligente. Não é um filme que quer ganhar prêmio. Ele sabe exatamente o que ele é. E isso é uma das maiores qualidades dele. Hoje em dia, muitos filmes tentam agradar todo mundo e acabam não sendo nada. Esse aqui não. Ele é ação pura, exagerada, estilosa e totalmente sem vergonha disso. E por isso, ele funciona. Claro, tem defeitos. A história é corrida em alguns pontos. Os vilões não são super profundos. A lógica, às vezes, nem existe. Mas, sinceramente, não importa, porque o objetivo não é esse. O objetivo é te entreter. E nisso, ele acerta. E acerta muito. E eu vou te dizer, tem cena desse filme que fica na cabeça até hoje. Não pela história, mas pelo impacto, pelo estilo, pelo caraca, eles fizeram isso mesmo. E isso já é mais do que muitos filmes conseguem. Agora, a pergunta que fica é: depois de tudo isso, ainda tem mais? E a resposta é: claro que tem. Agora que a poeira baixou, ou pelo menos parece que baixou, é aquele momento clássico em que você para e pensa: tá, mas e aí? Esse filme é bom mesmo? Ou a gente só se deixou levar pela adrenalina? Porque depois de tudo que aconteceu em Carga Explosiva 2, é justo fazer essa pausa. E eu vou ser bem sincero contigo. Esse é o tipo de filme que melhora quando você aceita o jogo dele. Se você tentar assistir isso aqui como um thriller sério, cheio de lógica, cheio de construção perfeita, você vai se frustrar. Agora, se você entra na vibe, aí muda tudo. E eu digo isso por experiência própria. Na primeira vez que eu vi, eu fiquei meio assim. Cara, isso aqui é absurdo demais. Mas depois, reassistindo, entendendo a proposta, eu comecei a curtir muito mais. Porque aí você para de resistir e começa a aproveitar.
E esse filme é exatamente isso: experiência. Não é sobre história profunda, não é sobre personagem complexo, é sobre momento, cena, impacto. E nisso, ele manda muito bem. Agora, falando especificamente do Frank, mano, que protagonista. Sério. O Jason Statham basicamente define o personagem com o mínimo possível. E isso é muito difícil. Porque ele não é um cara que fala muito. Ele não tem monólogo emocional. Ele não explica o que tá sentindo. Mas você entende. Pelo jeito que ele age, pelo jeito que ele olha, pelo jeito que ele resolve as coisas. E isso cria um personagem muito forte, muito direto e muito marcante. Agora, uma coisa que eu sempre achei curiosa. O Frank é quase como um super-herói sem fantasia. Ele não tem poder, mas ele faz coisas que ninguém faria. E ainda assim, dentro do filme, faz sentido. E isso é um equilíbrio difícil de alcançar, porque se exagera demais, vira piada. Se segura demais, perde a graça. E aqui, eles acertam o meio termo. Agora, vamos falar dos vilões, porque, né, eles são meio tanto faz. E tá tudo bem, sério. Nem todo filme precisa de um vilão super profundo, cheio de camadas. Aqui, o Gianni é só o cara que causa o problema, e a Lola é o caos em pessoa. E, sinceramente, ela acaba sendo muito mais memorável, porque tem presença, tem estilo, tem atitude. E isso, num filme desses, vale muito mais do que um discurso filosófico. Agora, uma coisa que eu quero destacar: as cenas de ação. Cara, isso aqui é praticamente um manual de como fazer ação divertida. Tem criatividade, tem ritmo, tem identidade. E, principalmente, tem coragem. Coragem de exagerar. Coragem de arriscar. Coragem de fazer coisas que muita gente hoje teria medo de tentar. E isso faz falta. Hoje em dia, muita ação é genérica. Tudo muito parecido. Aqui não. Você lembra das cenas. Você lembra dos momentos. E isso é raro. E aí entra uma pergunta interessante. Esse filme envelheceu bem? E eu diria que sim e não. Sim, porque o estilo ainda funciona. A ação ainda diverte. O personagem ainda é forte. Mas não, porque dá pra ver claramente que é um filme dos anos 2000. A estética, o ritmo, algumas escolhas, tudo tem aquela cara da época. Mas sabe o que é mais louco? Isso não é um problema. Na verdade, vira parte do charme. Porque você assiste hoje e sente aquela vibe específica, quase nostálgica, e isso adiciona valor. Agora, outra coisa que eu gosto muito: o filme não se leva a sério demais. E isso é fundamental, porque se ele tentasse ser sério o tempo todo, não funcionaria. Mas como ele abraça o exagero,